pessoas não percebem muitas vezes, não estou dizendo quem perguntou, não, estou dizendo no geral, as pessoas não percebem muitas vezes que nós estamos sob ataque através de uma extrema-direita orquestrada no mundo inteiro. Você veja o que está fazendo nos Estados Unidos. O Trump está mandando para Guantánamo pessoas que não têm nenhum tipo de condenação. A pessoa é um imigrante ilegal. Tem a pena prevista administrativamente, que pode ser. Ele está mandando para uma prisão de segurança máxima, onde as pessoas são tratadas como animais. Uma pessoa que não tem condenação está indo para a cadeia de Guantánamo. Essa é a história do mundo moderno, é a história do mundo de hoje. Então, nós temos que ter cuidado para não esbarrarmos também nesses mesmos erros que a ultradireita comete. Cacá, é uma questão que não é do meio do direito, mas que eu queria te ouvir, nem que fosse uma fala rápida. Nós estamos, Cacá, em 2025. O que está faltando para esse país dar um jeito nas estruturas das casas prisionais? Não é uma vergonha para o mundo nós termos em 2025 ainda verdadeiros calabouços, masmorras, prendendo pessoas? Isso é uma tristeza que me acomete há muitos anos. Assim, eu, como advogado criminal, como humanista, eu não consigo entender como é que nós vivemos assim. Aqui, repito, perto da minha casa, você tem a Papuda. Nesse momento, as pessoas estão vivendo lá em condições subhumanas. E olha que lá ainda é melhor do que a grande maioria. Mas a esquerda, viado, ela é uma esquerda punitiva, ela é contraditória. Essas prisões hoje de segurança máxima, elas foram criadas em boa parte durante o regime, durante a gestão de um grande humanista, do Márcio Tomás Bastos. Aquilo é uma coisa desumana, aquilo é desumanizar a pessoa. Claro, há muito pouco tempo atrás, um juiz do interior de Minas seguiu a lei de execução, assim que assumiu em determinada cidade, e mandou soltar mais de 2/3 que estavam presos. Por quê? Porque se você seguir, olha que coisa maluca para quem não é advogado. Se você seguir a lei de execução criminal, as prisões passam a ser mais humanizadas. Só que para fazer isso, você teria que soltar talvez 2/3 dos presos brasileiros. Você chega, tá lá, a lei diz, tem que ter uma cela de tal tamanho, arejada, isso e aquilo. Você abre uma prisão onde deveria ter espaço para 10 pessoas, tem 50. Tem gente que dorme de dia, o outro dorme à noite. Tem gente que dorme em pé, que se amarra na cela. Isso é uma coisa inacreditável. É completamente inacreditável. Você vê a situação... Olha, quem é sério no Brasil? Quem é sério no Brasil deveria se indignar diariamente com a condição dos presídios brasileiros. Porque não é só desumano, não. Ninguém se preocupa. Não tem Veja bem, pessoas pedindo o fim de visita íntima. É comprovado que a visita íntima, ela, de certa forma, desanuvia os presídios. É óbvio. Isso é uma coisa natural. Eu jamais seria, eu nunca ocuparei cargo público, mas eu tentaria baixar alguma norma dizendo o seguinte: vamos cumprir a lei de execução. Mas aqui, nesse presídio, só cabem 300 pessoas e tem que ser 700. 400 vão ser mandados embora. Vai ser mandado para a prisão domiciliar, vai ser mandado para a tornozeleira, ou vai ser mandado embora. O que não pode é o Estado descumprir a lei de execução penal e fazer os absurdos que fazem. E as pessoas batem palmas para isso. Olha, eu vou te dizer uma coisa triste de falar. Quando a esquerda brasileira foi presa, especialmente no Mensalão, eu imaginei que parte dessa esquerda fosse realmente ter como causa a melhoria dos presídios brasileiros. Porque pessoas que nós admiramos e gostamos ficaram, claro. O presídio lá em Curitiba, eu não tive réu preso, eu advoguei para 30 pessoas na Lava Jato e no Mensalão, mas as prisões dos meus clientes foram muito curtas, eu não tive ninguém condenado ao final e tal, mas eu tenho amigos que ficaram presos, ainda tinha uma certa mínima, eu diria, respeito à humanidade ali, porque fizeram presídios para eles específicos e tal. Mas essa não é a regra. Eu pensei que a pauta viria, não veio. Agora, a ultradireita vai ser presa. Vai ser presa, Bolsonaro vai ser preso, o general tal vai ser preso. Será que essa ultradireita que sempre criticou, dizendo que bandido bom era bandido morto, dizendo que tinha que aplicar a pena de morte, que deixa o cara comer a comida
suja mesmo e tal. Será que não dá para, já que foi presa a esquerda, está sendo presa a direita, será que não dá para pensar a direita e a esquerda junto, que é necessário mudar o sistema carcerário brasileiro? É uma coisa, por exemplo, essa ação que eu entrei, eu fazia um argumento, veja bem, nós tínhamos 800 mil presos, sendo que mais de um terço, talvez até mais da metade, eram sem pena, sem culpa formada, sem ainda estar devidamente julgados. Gente, aquele mutirão que o ministro Gilmar fez quando foi presidente do CNJ foi uma das coisas que mais me emocionou. Por quê? Porque mandou soltar o cara que não tinha que estar preso. É a coisa óbvia. Nós não temos o controle. Hoje em dia, você tinha que entrar numa cadeia e falar: quantos presos tem aqui? Número exato. Nome. Está condenado por quê? Vem cá, essa pena aqui já passou. Tem 3 meses que ele devia estar na rua. Nós não temos essa organização. É um assinte. É um assinte. Olha, eu vou dizer o seguinte: eu sou contrário a esses métodos muito radicais, evidentemente, que os evangélicos fazem de doutrinação. No entanto, eu ouço de pessoas que trabalham com presídios que, dentro dos presídios, salvo, claro, tem exceções, mas dentro do presídio, esse trabalho é necessário para pacificar, para parar de ter brigas internas. As pessoas, gente, você pega uma cela, um calor de 50 graus. Outro dia eu vi um determinado político importante do Rio de Janeiro voltar para a cadeia porque tinha colocado uma tentativa de diminuir o calor, uma coisa maluca, um calor que na cela de Bangu chegava a 60 graus, 50 e tantos graus. Ou seja, nós estamos desumanizados, todos nós. Isso é uma coisa que me incomoda, eu escrevo sobre isso, bato, converso, mas não adianta, nós não avançamos. Os presídios brasileiros são verdadeiras masmorras, prende-se muito e prende-se mal no Brasil. Há uma desnecessidade da prisão. A prisão é a última raça. Você só pode levar para a prisão aquele cidadão que é impossível de estar solto. Essa ideia que o júri necessariamente foi condenado, tem que ser preso, isso é um arraso para o país, isso é um atraso para o país. Por quê? Porque, em regra, esse caso aí é um caso rumoroso, de classe média, motivação política. Mas a regra, aquele que é levado a júri, são negros, pobres e sem assistência. Essas pessoas vão ser para quê? Vão para a cadeia e vão servir para alimentar o grosso dos crimes organizados, dos PCCs da vida. É um absurdo. Olha, se tem algo que pode causar indignação e que causa indignação e que realmente acaba com o meu dia, é a discussão sobre os presídios brasileiros. A esquerda não fez nada, a direita não fez nada. Eu espero que agora, com essas prisões que estão para acontecer agora, dessas grandes figuras da direita, pessoas que a vida inteira desprezaram a vida humana, desprezaram completamente. Você for ler Meia Couto, quando ele fala versos do prisioneiro, você vê que a pessoa fala: há muito tempo eu me demiti de ser humano. É muito triste. É muito triste. 13h06. Lindiane, vamos ler numa tacada só o que falta ler para o Cacá, até para liberar ele, até porque nós já temos o Adriano Diogo conosco também, daqui a pouco o Vini. Então, vamos ler numa tacada só e parar, de repente, pode em uma deixar. outra que for pergunta, tá? Vamos lá. Aqui só vou dar um toque. Pessoal, superchat ofensivo, não vou ler, tá? Com palavra não vou ler, tá? Por uma questão de respeito aqui com a nossa audiência. Maria Jorge Olegário. Cacá, o medo nos afastou das ruas. Em uma passeata por Lula Livre aqui em Floripa, tive uma arma apontada enfim, uma arma apontada aqui. Eu li na entonação errada, Maria José Olegário. Aí aqui o Alex Miranda. Cacá, o governo de São Paulo colocou em vigor uma lei que dispensa de perícia o professor que ingressar a partir de 2025. A lei não deve retroagir nesse caso para beneficiar a todos, como os primeiros aprovados? Olha, eu não conheço a lei, não poderia afirmar. A regra é retroagir para beneficiar. Essa é a regra, mas eu não poderia afirmar. Maria José Olegário, também de pleno acordo com o Cacá, e não podemos nos igualar por baixo. Somos maiores que a barbárie da extrema-direita, que às vezes a direita pactua. Muito legal, né? Aí aqui também o Márcio Aguiar, Cacá, e descobri um livro sobre um aspecto pouco conhecido do Fernando Pessoa. Quando você vem ao RN, Paraíba ou Ceará para te entregar? Pô, me manda, estou muito curioso. Manda para mim, por favor.
Se você quiser, eu passo o e-mail. Seu e-mail, eu ia falar isso, passar o e-mail aqui, aí você já troca essa figurinha aí, que legal. Exatamente. A Estrela Vi, boa tarde, Ninjane, professor Viara, doutor Cacá e DC Emers. Gilberto Cruvinel, Cacá, as investigações de Flávio Dino sobre a corrupção das emendas já atingiram um ponto de não retorno? Haverá punição? Ocorre-se o risco de anistia? Olha, eu vou ser sincero, eu acho que, até conversei com o ministro Flávio Dino essa semana, eu acho que essa investigação sobre as emendas, ela é quase tão importante quanto a investigação de 8 de janeiro. Claro que 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe, ela tem uma importância maior. Até por isso nós temos que julgar logo o 8 de janeiro. Nós não podemos esquecer essa questão das emendas. E está nas mãos do ministro certo, que é um ministro corajoso, sério, e que tem vontade de fazer o enfrentamento. Eu não acho eu acho que chegou num ponto de não retorno. Não será tão amplo quanto deveria ser. Por exemplo, agora no final do mês vai ter uma reunião do ministro Flávio Dino com o presidente da Câmara, o Hugo, e com o presidente do Senado, o Alcolumbre. Talvez até participe alguém do Executivo. Mas eu acho que isso é gravíssimo, desestabilizou a democracia no Brasil, desestabilizou a paridade de armas nas eleições. Então, é gravíssimo. Nós temos que apoiar profundamente essa investigação que se dá nisso aí. Aqui, perfeito. Bom, acho que por enquanto aqui nós temos mais um, Jesus Macedo. Não é por votos que a visita íntima e a progressão precisa acabar, é para termos justiça real. O sujeito foi condenado no dia 13, no dia 14 estava em casa. Se isso está certo, eu quero estar errado. Aí eu acho que a jurisprudência e a lei tem que servir para todos. Essa questão da prisão após o júri, sem ter os requisitos da preventiva, é absolutamente inconstitucional. Com certeza. Muito bem, eu quero finalizar, Cacá, te perguntando se o julgamento que se avizinha vai ser o maior julgamento da história desse país? O de 8 de janeiro do Bolsonaro? Eu diria que está entre os grandes julgamentos, né? Nós tivemos, eu participei do Mensalão, meu cliente lá foi absolvido, Duda Mendonça, foi um processo que paralisou o país. Eu participei de vários julgamentos importantes da Lava Jato, onde nós estávamos discutindo exatamente esses abusos que o Sérgio Moro fazia. Eu fui autor dessa ADC 43 e depois os outros meus amigos entraram com outras, onde se discutiu a presunção de inocência, que para mim foi o grande julgamento dessa década, que é a que permitiu a liberdade do Lula e tal. Agora, esse julgamento, evidentemente, de um ex-presidente da República de ultradireita, com a condenação, vai dar um sentido de normalidade para o país.